tarde. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, a gente conversar um pouco sobre um tema tão instigante, tão complexo. Agradecer ao Iago, o pessoal da organização do Fórum, parabenizá-los pela iniciativa. A gente precisa de mais eventos desse tipo no nosso país, principalmente na nossa cidade, né? E agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui. Quando eu fui convidado, me deram esse tema como desafio: ciência, educação e cosmovisão cristã. Antes da gente começar, eu queria só deixar claro para vocês o meu incômodo de ter que falar para vocês parado, estático no púlpito. Eu gosto de falar me mexendo no palco, saio, desço do palco, subo e me mexo muito, mas tem uma câmera aqui me filmando, eu não posso fazer isso. Vou ter que ficar congelado aqui. Mas é por uma boa causa, concordam? Então vamos lá. Está dando para enxergar direitinho aí? Eu não vou poder ficar olhando para os slides, e como o ambiente é muito claro, se por acaso tiver algum slide que a imagem não esteja muito visível, vocês podem falar daí, podem interagir comigo e dizer: olha, não está dando para a gente enxergar direito, que aí eu explico melhor, tá bom? Tem uma historinha muito bacana, provavelmente alguns de vocês conhecem, sobre o como e o porquê. Sempre que eu vou falar sobre ciência, eu gosto de contar essa história. Então, quem já conhece, relembra, quem não conhece ainda, aprende. Diz a história que um físico muito douto, muito preparado, estava no carro dele, andando por uma estrada à beira-mar, uma praia meio deserta, carregado dos equipamentos, vindo de uma pesquisa de campo. E ele dirigindo aqui, era noite, ele olhando para o mar, ele gostava muito de olhar para o mar, e de repente ele viu uma luz piscando lá no horizonte, lá no mar, no horizonte, e uma luz piscava, uns piscados intermitentes. Ele olhou para aquilo e disse: que coisa esquisita aquela luz. O jeito dela piscar não me chama a atenção. E ele deu uma parada no carro, desceu do carro, foi lá para a areia, chegou pertinho da beira da água, ficou olhando. E ele disse: não sei o que é aquela luz, vou investigar. Voltou para o carro dele, pegou um bocado de equipamentos, montou os equipamentos com os tripés, tudo mais lá na praia, e começou a analisar aquela luz piscando. E ali ele mediu a intensidade da luz que estava sendo emitida, a frequência das piscadas, até o tipo de lâmpada que poderia estar emitindo aquilo, ele conseguiu analisar com espectrofotômetro. E estudou tudo sobre aquela luz. Desenhou gráficos, pesquisou no computador todas as frequências que estavam sendo emitidas e assim por diante. Aí não chegava a uma conclusão de exatamente que luz era aquela. Por que ela estava ali piscando, de onde vinha aquela luz. Enquanto ele estava fazendo isso, por acaso vinha passando um escoteiro, um garoto. Escoteiro, você sabe que escoteiro é bicho invocado, né? Escoteiro, ele aprende a sobreviver na mata, no deserto, ele aprende uma série de coisas e estuda muita coisa nos manuais deles. Aí o escoteiro parou e disse: o que é que o senhor está fazendo aí? Ele disse: rapaz, eu estou invocado com aquela luz ali que está piscando e tudo. E o menino olhou, aí disse: eita! E saiu correndo. E o físico ficou: aí você vai para onde? Ele: volto já! E tal. Correu. O físico é doido, né? Ficou lá pesquisando, continuou os estudos dele da luz. Daqui a pouco o menino volta. Pronto, está resolvido. Resolvido o quê? Já chamei a guarda costeira. Eles já estão indo. Mas você chamou a guarda costeira para quê? Para salvar essa pessoa lá. Aí ele falou: como é que você sabe que é uma pessoa? Ué, isso aqui é um pedido de socorro, um SOS. Está piscando em código Morse. E o escoteiro aprende código Morse, eles usam para se comunicar. É um código já antigo, né? Mas que tem muita utilidade para alguns casos. Se usa muito, por exemplo, na marinha, comunicação entre navios, submarinos e tudo. E a pergunta que a gente faz numa história dessas é: ao tentar
compreender aquela luz, estudar aquela luz, quem estava certo? O físico ou o escoteiro? Quem acha que era o físico, levanta a mão, por favor. Quem acha que era o escoteiro que estava certo, levanta a mão. O pessoal que não levantou a mão acha o quê? Quem falou? Quem acha que os dois estavam certos? Algumas pessoas. Eu não fiz a pergunta completa, não é? Perceberam? A pergunta completa era: qual dos dois estava certo em relação a 2 pontos? Aí eu tenho que dizer. O que é que eu quero saber sobre aquela luz? Quem estava certo sobre que tipo de luz era aquela? Qual era a frequência com que ela piscava? Qual era a intensidade luminosa, etc, etc. As questões técnicas sobre a luz. Então, quem estava certo sobre as questões técnicas? O físico. O escoteiro não tinha a menor noção sobre as questões técnicas daquela luz. Porém, quem estava certo sobre o significado daquela luz? O escoteiro. Ele entendeu o porquê daquilo. Quando a ciência é posta em prática e disse que ela se conflita com a fé, por exemplo, principalmente com a cosmovisão cristã, a maneira como o cristão vê o mundo, o universo, os fatos, os fenômenos. Esse conflito, na verdade, ele reside em boa parte, não totalmente, mas ele reside em boa parte nessas duas questões, o como e o porquê. A ciência, ela tem competência para lidar com o como. Como é que aquilo funciona? Como aquela luz acende? Como ela apaga? E ele vai estudar o filamento da luz, etc. Mas a ciência não tem competência para especular ou explicar o porquê das coisas. Isso é outro campo que ela não consegue atingir. A criança, o escoteiro, na sua simplicidade, sem qualquer conhecimento técnico sobre aquela luz, ele conseguiu entender o porquê. Porque ele tinha elementos que o físico não tinha para analisar a luz de uma forma diferente. A fé, a maneira como as pessoas de fé enxergam os fatos observáveis, a maneira como nós temos uma cosmovisão, a nossa cosmovisão cristã, a cosmovisão de uma pessoa de fé, ela é como a visão do escoteiro. Busca entender o significado, o porquê das coisas, sem importar muito o como. Até pode entender o como, mas não é da competência da religião ou da fé. Isso é competência da ciência. Como não é competência da ciência discutir o significado das coisas e os porquês, porque ela lida com questões técnicas. E na hora que um tenta entrar no campo do outro, a confusão aparece. Porque o cientista quer dizer que a ciência explica tudo, então todos os porquês de todos os mistérios da vida e do universo, o significado das coisas, o cientista quer explicar. Enquanto que muitas vezes o religioso acha que detém toda a verdade, não só no sentido do porquê, do significado, mas também quer explicar o como. E acaba metendo os pés pelas mãos e dizendo bobagem. Se essas duas coisas conseguem ser conciliadas, o conflito diminui muito. Quando se trata de fatos, não deveria haver conflito. Pois a ciência e a religião podem trabalhar cada uma no seu terreno e encontrar os pontos de interseção, onde um toca o outro. Mas aí vem a pergunta: será que a ciência pode ser neutra? Para se restringir só ao como? Será que quando eu digo que a ciência, quando eu digo corretamente que a ciência é que deveria ter a competência para explicar o como as coisas funcionam, como elas aconteceram, por exemplo, como surgiu a vida?
Como as espécies que nós temos hoje se formaram? Como a Terra apareceu? Como o universo veio a existir? Note que nós estamos falando só do como, percebe? É sempre como. Como isso aconteceu? Como aquilo se formou? Então, a ciência deveria ter esta competência e parar por aí. Enquanto que a fé deveria explicar por que a Terra existe. Por que a vida surgiu? Por que nós existimos? Outra competência. Mas na hora que a ciência se arvora a explicar o como, ela acaba se metendo no porquê. Aí a confusão fica grande. Porque o cientista não se conforma de ficar no como. E toda vida que a ciência diz, eu vou explicar tal coisa, e ele diz, por que tal coisa acontece, no final das contas ele está explicando o como, e não o porquê. Pode observar, toda discussão científica, toda alegação científica, quando eles usam por que isso, por que aquilo, você vai atrás, eles estão falando do como. A própria ciência se confunde nisso. Eles não atentam para isso. Então, eu repito a pergunta, há neutralidade na ciência? E na religião, tem neutralidade? Será que tem como um cientista ser neutro numa pesquisa? E será que tem como um religioso ser neutro no exercício da sua fé? O que é que vocês acham? Existe neutralidade ou não existe? Olha só, isso aqui é um texto que a gente encontra muito parecido na grande maioria dos livros sobre filosofia da ciência, sobre método científico e assim por diante. Então, eu copiei esse texto do jeito que estava para vocês verem como a ciência se coloca. A ciência começa por observações. Bacon, que foi o precursor do método científico, propôs que a etapa inicial da investigação científica deveria consistir na elaboração, com base na experiência, de extensos catálogos de observações neutras dos mais variados fenômenos, aos quais chamou tábuas de coordenações de exemplos. As observações são neutras. As referidas observações podem e devem ser feitas sem qualquer antecipação especulativa, sem qualquer diretriz teórica. A mente do cientista deve estar limpa de todas as ideias que adquiriu dos seus educadores, dos teólogos, dos filósofos, dos cientistas. Ele não deve ter nada em vista a não ser a observação pura. Indução. As leis científicas são extraídas do conjunto das observações por um processo supostamente seguro e objetivo, chamado indução, que consiste na obtenção de proposições gerais, como as leis científicas, a partir de proposições particulares, como os relatos observacionais. Então, verifique como a ciência acha que tem condições de ser neutra, que a investigação científica é para ser imbuída de neutralidade, onde o pesquisador, o investigador, ele se despe de todas as influências que ele possa ter, para não especular nada e apenas avaliar as coisas baseado nas observações e nos fatos. Essa é a noção que a ciência tem de si mesma e que os cientistas têm de si mesmos. E você começa a começar a entender por que o cientista tem tanta certeza de que ele está certo quando ele está debatendo uma teoria que ele defende. Por que que ele é tão intolerante e tão radical? Muita gente imagina que a ciência devia lidar com fatos e a religião com metafísica, especulação, crença, fé. Então, se a ciência lida com a fé, tentando explicar a fé, está fora do campo dela. E quando a religião tenta explicar fatos científicos, está fora do campo dela. Então, muitos imaginam que é assim que é para ser, não é? Mas a realidade é essa? A realidade é outra, bem diferente. Na prática, as coisas acontecem de maneira diferente. A ciência é feita por pessoas, não é por robôs.
Ainda assim, os robôs são programados. Ciência é feita por pessoas, e as pessoas sempre... Eu aprendi muito cedo que a gente deve evitar o uso de palavras como sempre, jamais, nunca. Mas nesse caso, é sempre. Não existe um ser humano que não seja dominado ou movido por uma ideologia. Não existe. Então as pessoas sempre são dominadas e movidas por ideologias, por crenças, por sentimentos, por impressões, por especulações, interpretações e significados. Portanto, a interpretação que uma pessoa, seja ela cientista ou não, vai fazer de qualquer fenômeno é ou não influenciado pelas ideologias, pelas crenças, pelas influências que a pessoa teve. Então a ciência, gente, ela não é neutra. E não sou eu que estou dizendo, quem sou eu para falar isso, né? Quem diz são aqueles que são especialistas nessa área, filósofos da ciência, que passaram muito tempo estudando, pesquisando o histórico da própria ciência ao longo do tempo, a vida dos cientistas, como ocorreram as descobertas científicas. Eles mesmos dizem, a ciência não é neutra. E a religião também não é. Às vezes há uma tendência muito boba de nós que somos cristãos, querermos convencer cientistas que se contrapõem a nós, de que nós somos neutros na nossa abordagem, na nossa interpretação dos fatos. Como neutros, se a gente acredita em Deus? Que neutralidade é essa? Tem coisa mais tendenciosa do que acreditar em Deus? É totalmente tendencioso, é ideologia pura. Agora, quando eu estou nos debates, porque a minha formação é científica, eu sou biólogo e paleontólogo, e quando eu fui ateu, eu estava do lado de lá, brigando com os religiosos, os cristãos, dizendo que eles são um bando de burros, que a Bíblia é um conto de fadas, é um livro para ignorantes. Tem coisas legais lá, mas também tem muita porcaria. Esse era o meu discurso. E não se espantem, aqueles que não me conhecem bem, eu era daquele tipo de ateu chato, nojento. Eu tinha raiva de cristão, porque eu achava, dentre os religiosos, o cristão era o mais burro. Olha onde é que eu estou hoje. Virei a casaca, né? Mas eu achava mesmo, eu pensava, um bando de ignorantes, rapaz, eles acreditam naquelas conversas dos pastores, dos padres, é tudo um bando de enrolada e tal. Hoje a gente nem pode mais dizer isso, né? Conversa dos pastores e dos padres, porque você não sabe mais qual é a conversa deles. Varia. Você dá um espirro, o pastor muda de opinião. Você pisca os olhos, o padre não acredita num bocado de coisa. E aí vai. Então, até a religiosidade cristã hoje é muito duvidosa, porque dentro das denominações evangélicas, protestantes e dentro do próprio catolicismo, você tem uma massa de pessoas, inclusive líderes, que muitos não acreditam mais na Bíblia, que é a palavra de Deus, muitos não acreditam em muitas coisas, né? São liberais, acham que tudo aquilo é bobagem, então vão vivendo um cristianismo muito esquisito. Mas, quando eu me converti, eu passei para o outro lado, fui entender que, de fato, existem cristãos ignorantes das coisas, que não conhecem muitos fatos, que não têm muitas informações, mas também existem muitos cientistas do mesmo jeito, que pelo fato de eles pesquisarem ou estudarem aquilo que eles gostam, que eles acham que é ciência, não os torna superiores absolutamente em nada àqueles que não são cientistas e são apenas religiosos. Quem é as duas coisas, cientista e religioso, acredita em mim, fica doido. Porque você vive na linha de fogo. E eu tive que me virar para conseguir sobreviver. Talvez aqui tenha alguns nessa situação, né? Mas o fato é que se a ciência não é neutra, a religião também não é. Mas tem uma questão muito, muito interessante aí. É que para o religioso é fácil ele aceitar que ele é tendencioso, concordam? É fácil para a gente dizer, não, eu sou tendencioso, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu tenho fé, sou tendencioso mesmo, tenho ideologia, a minha ideologia influencia tudo que eu vejo. Olha o nome, cosmovisão cristã.
Tem coisa mais tendenciosa do que essa? Não tem. O que é que eu estou dizendo com isso? Que tudo que eu olho, eu vejo sob a ótica cristã, bíblica, teológica, a ótica da fé. Então, eu já estou avisando para as pessoas, se prepare se você for conversar comigo, porque eu sou tendencioso mesmo, sou governado e dominado por uma ideologia, chama-se cristianismo. Pronto, então já assume e acabou-se. Para evitar confusão. Não vou tentar dizer que eu só me atenho aos fatos. Papo furado. Às vezes eu vejo debates com criacionistas, e alguns criacionistas eles tentam fazer de conta que eles são totalmente neutros na análise dos fatos. Não, olha, eu analiso a natureza e a partir dela eu concluo que Deus existe. Não há nenhuma influência ideológica na minha interpretação criacionista. Como é? Que papo furado é esse, gente? Tem interpretação ideológica, sim. Eu vou lá olhar a natureza e eu acredito em Deus e digo, rapaz, olha aí, está vendo como é? É Deus mexendo aí. Então pronto, é a minha posição. Eu creio dessa forma, mas eu uso a palavra crença. Crença, eu creio, é fé. Então a discussão deve ser nesse âmbito, é fé. Se a discussão for meramente científica, então eu vou discutir os fatos científicos, não precisa falar de Deus. Quando eu vou debater nos congressos ou nos papos, até nas redes sociais, que a gente vai discutir sobre questões científicas, aí eu digo, a discussão é sobre ciência? É sobre ciência. Então eu tiro a fé de lado, aí digo, eu tenho fé, portanto tenho influência. Mas vamos discutir só com base... Eu não vou usar argumento religioso. Não vou usar argumento teológico. Pronto, aí não uso. Sou influenciado pela minha fé? Sou. Apenas não vou usar o argumento da fé naquele momento, porque o debate não é de fé. Mas eu estou tendo a influência da fé. Mas posso usar os argumentos apenas científicos. Uma ocasião eu fui para um debate com um professor da UFC, um doutor em filosofia, sobre aborto. E aí disseram para ele, olha, você vai debater com um crente. Aí ele, pode mandar. E eu não conhecia, nem ele me conhecia. Nos encontramos lá, apertamos as mãos, como é que vai? Tudo bem? Sentamos cada um no seu local e começaram as perguntas. E eu não dei uma palavra sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre vida eterna, sobre coisa nenhuma desse tipo. Eu só falei do aborto sob uma perspectiva social e biológica. E aí foi ruim para o cara. Num dado momento ele disse assim, olha, eu vou ter que interromper aqui o debate, porque me disseram que eu ia debater com um crente. Então eu vim com os argumentos para discutir com um cristão. Mas a discussão está sendo toda científica e social. E eu não estou conseguindo levar esse debate adiante. E eu comecei a rir por dentro. Se desse para ver o balãozinho aqui na cabeça, né? Porque se eu fosse debater o aborto do ponto de vista cristão, eu estava, com o perdão da palavra, por favor, lascado, não estava? Eu perdi o debate. Por quê que eu ia perder o debate? Porque era muito fácil, ele ia usar o velho argumento do Estado laico. O Estado é laico, ele não pode decidir leis a partir de convicções religiosas. Então, deixa as pessoas fazerem com o corpo delas o que elas quiserem. Pronto, eu estava perdido. Pouca coisa eu poderia argumentar. Porque eu estaria defendendo a posição de não aceitar o aborto por uma questão de fé, das minhas convicções religiosas. Mas eu fui falar para ele sobre assassinato de criança. Por que matar uma criança é certo dentro da barriga e fora não? Por causa da localização geográfica? Ah, saiu da barriga, não mata mais. Está dentro da barriga, pode matar. Foi assim, foi nesse nível que eu fui levando o debate. Usando lógica, bom senso e ciência, né? Onde começa a vida? Não, mas aí o embrião não é exatamente um ser humano. Não, por que não é? Vamos discutir biologicamente. Ele não era biólogo, entrou pelo cano. E assim foi. Então a gente pode sim fazer discussões baseadas só na argumentação factual, mas é falsidade nós dizermos que não estamos sendo influenciados pela nossa fé, porque estamos. Então vamos logo começando admitindo isso. Agora, a ciência
materialista, que não crê em Deus, porque tem o cientista que crê, ela vai partir do pressuposto de que é neutra. E é aí que você deve pegar para desmontar o argumento. O conflito existe entre ciência e fé, e cosmovisão cristã. Mas não é sobre os fatos. O conflito não é sobre os fatos propriamente ditos. É sobre a interpretação deles. Percebem isso? Percebem a diferença entre o fato e a interpretação que se dá ao fato? Não vamos esmiuçar isso, é só para vocês terem uma ideia. Tem aqui uma contraposição, vocês encontram isso na internet, entre ciência e fé. Olha como é que o pessoal enxerga a fé. Tenha uma ideia, ignore as evidências contrárias à sua ideia e fique descobrindo novas evidências para apoiar a sua ideia enquanto você ignora as evidências contrárias. Então, isso é uma forma de fazer parecer que nós somos desonestos, somos estúpidos, por ficarmos nesse raciocínio circular. Enquanto a ciência, não, gente, olha que coisa genial. Tenha uma ideia. Faça experimentos a respeito dessa ideia. A evidência confirma a ideia? Se não, a ideia é ruim. Volte para a origem e tenha uma nova ideia. Se a evidência confirma a ideia, então cria-se uma teoria. Teoria criada, use a teoria para entender melhor o universo. Descubra uma nova evidência para apoiar a sua teoria. A teoria pode ser modificada para explicar a nova evidência? Não pode. Tem uma revolução, você volta lá para o começo, nova ideia. Sim, tem. A teoria pode ser modificada para explicar a nova evidência. Então, eu mexo na teoria, melhorei a teoria, volto para usar a teoria para entender melhor o universo. É como aconteceu com o darwinismo. Charles Darwin publicou a teoria dele da origem das espécies através da seleção natural, numa época em que ninguém sabia que existia célula, gene, cromossomos, DNA, essas coisas, genes. Então, quando a ciência descobriu essas coisas, houve uma revolução, e aí mexeram na teoria, chamaram de neodarwinismo, fortaleceram e usaram a teoria modernizada para tentar explicar a cosmovisão materialista, né, naturalista materialista. É tudo muito bonito aí se funcionasse exatamente assim. Nos livros, nas salas de aula das universidades, em todo canto você vai aprender que é assim que a ciência funciona. Agora vá para a prática. Tenha uma ideia, faça experimentos. Fazem? Fazem. A evidência confirma a ideia, é aí que enrola tudo. Já no comecinho, no terceiro nível. A evidência confirma a ideia, como é que eu sei se confirma ou não? Tem algumas pesquisas que sim, a evidência confirma e aquilo vira fato e ninguém discute mais. Mas muitas vezes, essa confirmação é uma interpretação. Quem tem interesse em que a sua teoria seja confirmada, vai dizer, a evidência confirma a minha ideia. E quem não tem, vai dizer, não, a evidência não confirma. E aí nós geramos uma falsa ciência. Por que a ciência moderna, ou pós-moderna, principalmente, ela omite as suas origens cristãs? Que estranho, não é? A origem da ciência, da pesquisa científica, do método científico, da investigação, se fundamenta justamente no cristianismo. Se desenvolveu a partir do pensamento cristão. Tem verdades e mitos nessa área. Esses dois sujeitos aqui, John William Draper e Andrew Dickson, no século XIX, eles contribuíram muito para esse dilema, esse conflito entre ciência e fé. Eles inventaram um mito e todo mundo acreditou. Qual é o mito? Que a ciência não pode conviver com a fé porque fé é coisa de ignorante. Por que é coisa de ignorante? Aí eles mostraram um exemplo. O pessoal que tem fé, o pessoal da igreja, os cristãos, eles achavam que a terra era plana, achatada. E os homens de ciência não aceitavam isso. Então, eles construíram essa falácia da terra plana. Até hoje, até mesmo nós cristãos repetimos essa falácia como se ela um dia tivesse acontecido. Isso não aconteceu. Não foi assim. Olha só o que aqui o Dr. Ernest Lucas, um químico de Oxford, diz. Porque os gregos
os hindus, os árabes e outros povos possuíam conhecimento e técnicas consideráveis, mas nunca desenvolveram a ciência como um movimento progressivo. Faltava-lhes a estrutura certa que fizesse com que a investigação científica florescesse. E isso foi proporcionado por quem? Pelo cristianismo. Os cristãos, na necessidade de entender melhor a criação de Deus, de compreender como as coisas de Deus funcionam, eles começaram a desenvolver o método científico e a forma mais inteligente de se investigar, mais metódica de fazer investigação. E aí a ciência se desenvolveu. Por isso que o berço da ciência foi a Europa. Outras nações fora da Europa tinham sábios, tinham técnicas inteligentes para poder fazer boa ciência, mas eles não tinham essa estrutura investigativa, esse background que o cristianismo proporcionou na ciência europeia. E por isso a ciência moderna teve o seu berço ali, depois nos Estados Unidos e assim por diante. Então, na questão da Terra plana, esses dois americanos, eles inventaram aquela história de que, olha, se acreditava que a Terra era plana, então a ciência tentava mostrar que a Terra não era plana e os abestados acreditavam que era. Colombo, por exemplo, ele saiu navegando e todo mundo disse, não vá não, que você vai cair no abismo. Quando chegar no final da Terra, e Colombo deu uma de doido, disse, não, mas eu vou ver como é que é esse negócio, e acabou descobrindo a América. Tudo isso é mito, não foi assim que aconteceu. Colombo já sabia que a Terra era redonda. Ele já sabia. Muita gente na época dele já sabia. E os autores bíblicos também já sabiam. A palavra de Deus diz que Deus é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E sabiam também, os autores bíblicos também sabiam uma coisa que a ciência não sabia, demorou muito para descobrir. Que a terra é suspensa no nada. Ela flutua no nada. Olha só o que aqui diz o S. aqui, em Science and Creation. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num Criador pessoal, racional, realmente impregnou uma cultura, a partir dos séculos da Idade Média Alta. Foi só a partir daí que a investigação científica começou a se desenvolver realmente. Talvez alguns aqui não tenham ainda ouvido falar nessa palavra, cientificismo ou cientismo, tanto faz. Mas ela é extremamente importante no esclarecimento dessa polêmica. É ciência com quem a gente tem conflito ou é cientificismo? O que é isso? Cientificismo é baseado nos seguintes pontos. A ciência é o único modelo explicativo válido. Está em regressão perante as dificuldades reais da ciência. Então, o cientificismo, ele está sofrendo porque a ciência que ele representa está tendo dificuldades crescentes. E eles estão descobrindo que não tem as respostas. Então, muitos cientistas não cristãos, não religiosos, estão começando a admitir que a ciência não tem todas as respostas e que muitas das respostas que a ciência tenta dar, na verdade, é arrogância, porque não explica nada como de verdade é. O cientificismo, ele profetiza o triunfo dos métodos positivos, chamados a resolver todos os problemas humanos. Então, tudo na humanidade, a ciência explica e resolve. Pode não resolver agora, mas é uma questão de tempo. Um dia a ciência resolverá tudo. É como se fosse a nova religião. E o cientificismo assumiu uma perspectiva messiânica. A humanidade, a sociedade precisa depender da gente, e nós cientistas. Quando você abre determinadas revistas científicas e lê certos artigos, você sente isso muito forte na argumentação dos autores. Eles falam com uma arrogância muito grande, como se eles só tivessem a resposta e aquilo que eles argumentam, o que eles concordam e aquilo de que eles discordam, aquilo é o certo. A posição deles é inquestionável. Aí no discurso é fácil dizer, não, mas a ciência, ela é flexível, a ciência é sempre a mente aberta, a gente não fecha a cabeça da gente, não. Sempre a mente aberta para poder verificar, falsear as coisas, né?
falsear os experimentos e descobrir se as coisas são como são mesmo. Então a gente não se fecha. Isso é da boca para fora. Na prática é fechado sim. O Deleuze, que é um evolucionista, ele diz o seguinte, estou absolutamente convencido que se alguém é ou não evolucionista, o é não por razões tiradas da história natural, mas em razão de suas opiniões filosóficas. Cabra macho, viu? É evolucionista, mas teve coragem de dizer. Perceberam o que ele está falando aí? Ele está assumindo que os evolucionistas não têm algo concreto do ponto de vista científico para sustentar a teoria. E que a base deles é toda opinião filosófica. Se fosse um cristão dizendo isso, seria de se suspeitar. Mas não, é um evolucionista. Lynn Margulis, professora emérita de Biologia da Universidade de Massachusetts. Olha só o que ela fala. A história acabará por considerar o neodarwinismo como uma pequena seita religiosa do século XX, dentro da fé religiosa geral da biologia anglo-saxônica. Então, uma bióloga está dizendo que a teoria da evolução, ou que o neodarwinismo é uma seita, funciona como uma seita religiosa. Seus adeptos têm o mesmo comportamento dos fanáticos das seitas mais extravagantes. O Harrison Matthews, também evolucionista, esse cara fez a introdução do livro do Charles Darwin, na edição de 1971. Olha só, ele escreveu a introdução do livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Olha a coragem do que esse homem disse. O fato de que a evolução é a espinha dorsal da biologia e que a biologia está, então, na posição particular de uma ciência fundamentada numa teoria não comprovada, é ela, então, uma ciência ou uma fé? Então, ele começa admitindo que a biologia está na posição de uma ciência fundamentada numa teoria não comprovada. Ele está dizendo isso. E, diante desse fato, ele está perguntando, então, ela é uma ciência ou é uma fé? A evolução. Aí ele continua. Crer na evolução é, então, o paralelo exato do crer numa especial criação. Ou seja, está no mesmo nível da teoria da criação. Ambos são conceitos cujos crentes creem como verdade, mas que nenhum nem outro, até o presente, foi capaz de provar. Então, essas conversas são ditas nos bastidores, são ditas no prefácio de um livro, aonde passa despercebido, porque normalmente quem lê são os próprios colegas. Mas isso jamais é dito num debate, por exemplo, entre criação e evolução. Por quê? Porque faz com que a pessoa perca o debate. Então, eles não abrem mão, eles não vão admitir que a evolução não é fundamentada em fatos científicos concretos. Stephen Jay Gould, infelizmente falecido, um dos maiores biólogos que já tivemos nos últimos tempos, evolucionista, mas extremamente honesto e tinha problemas seríssimos com a teoria de Darwin. Olha o que é que ele diz. Ao ler o relato pormenorizado, enganchou mesmo, hein? Dos momentos que precederam a formulação da teoria da seleção natural por Darwin, fui particularmente tocado pela ausência de influências decisivas a partir de seu próprio campo, a biologia. O que é que ele está falando? Quando eu fui estudar a obra de Darwin, eu descobri e percebi, fiquei pasmo de ver que Darwin não fundamentou a sua teoria nos fatos da biologia, como muita gente pensa. Os precursores imediatos foram um cientista social, Comte, um economista, Adam Smith, e um estatístico, Adolf Quetelet. E Gilles Lapouge, um dos grandes geógrafos da humanidade, ele diz o seguinte: Darwin deseja fazer crer que ele é um escravo da ciência. Ele dissimula que, na realidade, partiu de uma ideologia e organizou suas observações no arquivo teórico, ideológico que tinha em mente. Devemos acrescentar o seguinte: como toda grande ofensiva da ciência, a teoria da evolução está duplamente envolvida em ideologia. Por um lado, o próprio Darwin confessa que a sua visão materialista precedeu a coleta dos fatos. Que neutralidade é essa? Ou seja, eu fui coletar os fatos na natureza, mas eu já fui acreditando que Deus não tinha nada a ver com aquilo ali. Então, eu não posso enxergar Deus se eu já vou investigar acreditando que Deus não fez aquilo.
é claro que a minha leitura, a minha interpretação vai ser influenciada. Por outro, porque há 100 anos o darwinismo alimenta outras teorias, outras ideologias que extraem do darwinismo justificativas para a sua filosofia ou metafísica. O evolucionismo, portanto, é um dogma central de uma crença naturalista. E os seus adeptos se comportam como adeptos de uma seita. E como toda seita, o evolucionismo é intolerante. Por que eu estou falando de evolucionismo? Porque nesse debate entre ciência e cosmovisão cristã, o evolucionismo ocupa um lugar muito central. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Richard Dawkins, um biólogo britânico, extremamente radical, que é um dos pais do neoateísmo, né, um movimento extremista dos neoateísmos. Olha o que ele diz: os negadores da evolução são ignorantes, estúpidos ou insanos. Legal, né? Pois é, eu já pensei exatamente assim. Esse outro é fogo, Daniel Dennett. Os crentes religiosos são como animais selvagens. Precisam ser enjaulados e impedidos de ensinar a seus filhos sobre o que pensam a respeito da evolução. Ele acha que é um mal tão grande que tem que prender os cristãos, tomar a guarda dos filhos deles, para que os filhos possam ser educados sem esse ranço cristão de que ele fala. E a ciência, portanto, é feita de paradigmas. Thomas Kuhn foi um filósofo da ciência, talvez o mais importante filósofo da ciência e historiador. Ele tem um grande livro clássico chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E o livro de Thomas Kuhn merecia ser lido por qualquer pessoa, porque ele trata de questões muito importantes sobre como a ciência se comporta. Ele chamou de paradigma o conjunto dos conceitos fundamentais e dos procedimentos padronizados que orientam e determinam a prática científica numa certa época. Esse seria o fluxo da construção da ciência. Tem a pré-ciência, depois monta-se um paradigma. Esse paradigma produz uma ciência normal. Durante o tempo de vida daquela ciência normal, vamos dizer uma teoria, surge uma anomalia. Se descobre, encontra algo que não bate com a teoria. A ciência entra em crise, cria-se um momento chamado ciência extraordinária, que gera uma revolução científica, e daí se estabelece um novo paradigma. Isso a ciência convive com esse fato frequentemente. Um dia se acreditava que o universo era estacionário, tudo estava parado no espaço, estático, cada um no seu canto. O Sol estava no seu cantinho, os planetas girando em torno dele, a nossa galáxia estaria fixa no espaço, no canto dela, outras galáxias, cada um no seu lugar. Depois se descobriu que não, estava tudo em movimento, correndo em alta velocidade pelo espaço. Puxa, então por que a nossa galáxia está em alta velocidade e as outras também? Quem deu esse impulso inicial? Aí surge uma nova teoria, Big Bang, a grande explosão inicial. Pronto, mudou o paradigma. O paradigma do universo estacionário foi substituído pelo paradigma do Big Bang. Foi uma confusão na época, porque o pessoal não queria que o Big Bang se tornasse uma teoria aceita, porque ele parecia muito com criação. O universo teve um começo, né? Explodiu, e aí jogou a matéria. Primeiro era energia, depois foi formando matéria, jogou à distância e está tudo voando no espaço aí, sem freio, né? Correndo aí, porque veio de um ponto comum. Aí vem a pergunta, que atrapalha a ciência. Tá bom, e esse ponto comum, ele veio da onde? E o que tinha lá, que causou essa explosão? Da onde surgiu isso? Não, era um ponto infinitamente pequeno, com tudo concentrado ali. Tá, suponhamos que foi assim. E quem botou esse ponto lá? E antes do ponto, o que era? Então isso incomodou muito os cientistas. E eles rejeitaram a teoria do Big Bang por um bom tempo. Até que evidências foram sendo colhidas, que até hoje são evidências interpretativas. A teoria nunca foi provada, tem evidências favoráveis, mas são interpretativas. E hoje é a teoria mais considerada, mas no começo não foi. Então você tem duas alternativas quando surge conflito entre os conservadores e os inovadores. Ou se alarga e reformula o paradigma, solucionando as anomalias e explicando os novos dados, ou se desenvolve uma revolução científica com um novo paradigma explicativo. Problema:
o cientificismo, dominado pela ideologia materialista naturalista, parte do pressuposto a priori, já começa a partir disso, de que, não existe Deus, 2, tudo veio à existência de forma natural e casual, e 3, a evolução, portanto, é a verdade definitiva. Se tudo teve que ser originado do nada por acaso, por si só aconteceu, então a evolução tem que ser a verdade definitiva. E isso torna ao cientificismo impossível considerar um novo paradigma que desafie a ideologia deles, que é a naturalista materialista. Ou seja, crer na possibilidade de um Criador está fora de questão. Então, se existia um Criador, falando aqui na concepção da ciência naturalista, se existia um Criador, jamais o cientificismo vai encontrá-lo, vai encontrar qualquer evidência disso. Por quê? Porque ele já parte a priori de que não pode ter esse Criador. Então, toda interpretação de qualquer fato e de qualquer evidência não vai conseguir enxergar o Criador. Então, não tem jeito, né? O único jeito que tem é se converter. Então, o Todd Scott, biólogo da Universidade do Kansas, disse na revista conceituadíssima Nature, mesmo que todos os dados apontem para um projetista inteligente, tal hipótese é excluída da ciência porque não é naturalista. Então, pronto, fechou a questão. Não tem jeito. Você pode morrer de argumentar, mostrar todas as provas, se elas existissem, né, que sempre vão olhar e dizer, não, não é, não entendo assim. Esbarramos nesse limite. A comunidade científica, ela regula os tipos de perguntas que os cientistas formulam e as respostas que podem ser aceitas. Muita gente não sabe que a ciência funciona assim, mas você não sabia não? O cientista não pode perguntar qualquer coisa não, e nem pode dizer qualquer resposta não, é regulado, olha, tem um limite aí, você não fale nisso não, fique quietinho, porque isso está fora de cogitação. Ai de você, se você quiser questionar essas coisas. Portanto, a ciência não é uma busca aberta pela verdade. Quem diz isso? Dr. Ariel Roth, um dos maiores especialistas em geologia marinha e paleontologia de corais do mundo. Um grande cientista, renomado. Ele é quem diz isso aí. Então, os paradigmas são sustentados pelo fato de que nós nos sentimos mais seguros quando concordamos com a opinião prevalecente. Ricardo, se a teoria da evolução está tão na corda bamba assim, por que a maioria das pessoas, inclusive dos cientistas, ainda é adepto da teoria da evolução? Como eu fui. Uma das razões, não a única, mas uma das razões está aí. Porque a gente se sente mais seguro quando concorda com a opinião prevalecente da maioria. Se você vai concordar com a da minoria, é perigoso. O Thomas Kuhn diz que quando a comunidade científica repudia um antigo paradigma, renuncia simultaneamente à maioria dos livros e artigos que o corporificam, deixando de considerá-los como objeto adequado ao escrutínio científico. E a ciência não é objetiva, é o que o Thomas Kuhn diz. Pois as escolhas que levam à sua evolução, através de mudanças de paradigma, são meramente subjetivas, não são objetivas nem factuais. Todo mundo já ouviu falar de C.S. Lewis, né? Grande pensador cristão do século XX, que foi um ateu muito convicto e se converteu, autor das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis acusava vários cientistas da época dele, o Haldane, que foi o pai da teoria da origem da vida, e vários outros. Ele acusava de promotores do cientificismo, que ele definia assim, o que é o cientificismo? É a crença de que o fim moral supremo é a perpetuação da nossa própria espécie. E isso deve ser seguido, mesmo se no processo de se equipar para a sobrevivência, a nossa espécie tenha de se despojar de todas essas coisas que se costuma valorizar: piedade, felicidade e liberdade. Então, o cientificismo, ele não tem nenhum problema em dispensar a piedade, a felicidade e a liberdade, se para isso justificar a sobrevivência da espécie humana. Tem alguns dizeres de Lewis aqui, que eu não vou ler para vocês, por uma questão de tempo, porque eu quero chegar logo na parte da educação para a gente fechar. Mas eu vou deixar com o Iago esse arquivo, viu, Iago? Quem quiser, depois pode pegar a cópia, ou podem escrever para o meu e-mail, eu vou mostrar o e-mail no final e eu mando para vocês por e-mail depois, ou pelo Facebook, se preferir.
Mas o fato é que C.S. Lewis ele enfrentou Haldane e tantos outros cientistas da época, acusando-os de estarem tomando conta da ciência com objetivos inaceitáveis, de dominação ideológica e controle da opinião. E por isso C.S. Lewis e Haldane tiveram tantos conflitos na época deles. Aqui tem alguns autores, como o Chad Walsh, que ele diz o seguinte: Lewis tinha notado que as ciências puras pareciam não ter efeito tão desumanizador sobre os que as estudavam, mas que quanto mais uma ciência se aproxima dos assuntos humanos, mais ela tende a tirar seus especialistas de sua humanidade. Sociólogos e psicólogos estão em maior perigo do que os químicos e matemáticos. Aqui tem o Schaeffer, o Henry Schaeffer, não é o Francis Schaeffer, que é um químico renomado também, e ele faz algumas observações que depois, quem tiver interessado, pode ler, eu vou passar aqui rapidinho. Tudo isso aqui são informações do Schaeffer. Os princípios filosóficos, pessoal, aplicados por Hitler e por marxistas europeus para o controle social eram e são, como C.S. Lewis disse, os mesmos que orientam parte considerável do establishment acadêmico, desde os tempos de Lewis, até hoje, em sua tentativa cada vez mais bem-sucedida de controle social e ideológico. E nós estamos vivendo as consequências disso hoje, como nunca. E como é que é feito o controle ideológico da ciência? É fácil. Eles perguntam assim: onde estão os criacionistas, os teóricos do design inteligente? Cadê as pesquisas deles? E os artigos científicos publicados em periódicos renomados? Por que só tem artigos evolucionistas e pesquisas evolucionistas publicadas nos grandes periódicos, presentes nos grandes livros de biologia? Onde está esse pessoal? Aí você pergunta assim: quem é que dá verba para a pesquisa? Qual é o periódico científico em que todo o corpo editorial é radicalmente evolucionista, que vai permitir a publicação de um artigo criacionista, por exemplo? Ou de design inteligente? Nenhum. Aconteceu há algum tempo atrás de um cientista americano ter escrito um artigo muito bem feito sobre design inteligente, mostrando evidências que colocavam em xeque a visão de Darwin e mostrando uma outra visão. Ele enviou esse artigo para o Smithsonian Institution, foi analisado por pares, por outros cientistas. O editor que recebeu o artigo dele é cientista, é evolucionista, leu o artigo e disse: o negócio é forte. Isso aqui é por honestidade, isso aqui precisa ser levado a público. Ele não apoiou qualquer teoria anti-evolucionista, mas ele achou que o público tinha o direito de ver, de botar os olhos em algo diferente, que questionasse o paradigma vigente. Publicou, foi demitido. O cara era da cúpula do Smithsonian Institution nos Estados Unidos, foi demitido. É assim que funciona. Eu fui organizador do comitê científico do primeiro congresso de design inteligente, que a gente fez agora, poucos meses atrás, lá em Campinas, São Paulo. Contactamos centenas de cientistas, por tudo quanto é canto, para compor um corpo de consultores e alguns que iam ser palestrantes. Vários nos escreveram, preencheram o cadastro, ficaram animados. Depois alguns começaram a escrever de volta, dizendo assim: tira meu nome. Pelo amor de Deus, tira o meu nome. Por quê? Rapaz, eu fui ameaçado. Alguns ameaçados de demissão, professores universitários, entendeu? Outros ameaçados de perder verba. Vamos cortar a sua verba de pesquisa, você não recebe mais, você não publica mais. Vamos fechar as portas para você. Ameaçado de ser expulso de sociedades científicas. Aí os caras disseram: puxa, eu preciso manter o meu emprego, manter o meu nome, o meu trabalho sendo feito, e tudo. Aí recuaram. Aí eu pergunto: se fosse algo meramente religioso, estúpido, burro, uma teoria como a do design inteligente, por que os senhores do meio acadêmico têm tanto medo, a ponto de ameaçar as pessoas? Isso é muito sério, gente. É assim que é feito o controle ideológico. A informação não chega nos ouvidos, né, dos outros.
Louis Pasteur dizia que pouca ciência afasta de Deus, mas muita aproxima. Tem uma guerra contra os cristãos, não há dúvida disso. Esse é um dos livros, eu tenho esse livro, é muito interessante, O Marketing do Mal. O livro claramente revela as estratégias e táticas de persuasão empregadas por todos aqueles engajados numa guerra contra a cultura judaica cristã na sociedade ocidental. E o trabalho é uma desconstrução crescente de valores. Ciência Queer, isso é um livro do Simon Levay, que é um dos grandes autores do movimento queer. O movimento queer é um movimento de desconstrução social. Eles querem eliminar da sociedade qualquer resquício de valores cristãos. Valores morais, eles querem que isso acabe. Tem que tirar de cena. Um ateísmo cada vez mais radical e militante, tomando muito espaço. Liberação de drogas, tudo isso é desconstrução de valores. Infanticídio, como é, Ricardo, infanticídio? Muitos anos atrás, eu disse no debate o seguinte: se o aborto for cada vez mais considerado normal e liberado nos países, vai chegar um momento em que o conflito de que por que eu posso matar uma criança dentro da barriga da mãe e não posso fora? Tudo é criança, tudo é bebê. Então, para poder ser coerente, as pessoas vão começar a argumentar: não, então eu posso matar fora também. Depois da criança nascida, se eu não tenho condições de criá-la, ou não estou afim de criar essa criança, e ela é minha, eu faço dela o que eu quiser, inclusive matar. Os índios fazem isso, né? Já de muito tempo, faz parte da cultura deles. E no Journal of Medical Ethics, nós temos aqui não está aparecendo embaixo, certo? Tem o título do artigo, não sei porquê, acho que ficou com a letra branca. É um artigo de 2 autores italianos defendendo o infanticídio, o direito dos pais de matarem seus filhos quando lhes convier. Detalhe, muitos cientistas e pensadores mundo afora começaram a discutir, é algo a ser discutido. Já pensou? Promoção do sexo anormal, várias formas de sexo, vocês darem uma lida aí, talvez algumas delas vocês nem conheçam, e é bom continuar sem conhecer. Promoção do aborto, afronta descarada às imagens, né, e símbolos do cristianismo. Não sei quantos viram aí aquele caso de que, quando o Papa veio aqui, da última vez, um grupo de ativistas LGBT, eles em praça pública, eles pegaram vários símbolos religiosos, crucifixos, terços, imagens de santos e tudo, e fizeram sexo na calçada, cercados por algumas pessoas que estavam protegendo eles. Isso foi filmado, foi fotografado, saiu na mídia, né? E tem uma lei no Código Penal que pune com prisão e multa quem faz qualquer tipo de vilipêndio a um símbolo religioso ou a um tipo de fé. E absolutamente ninguém, não apareceu a OAB, Ministério Público, Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, não apareceu ninguém para criticar isso. Agora, se um cristão disser que homossexualismo é pecado, pronto. Homofobia, discurso de ódio, bota na cadeia, multa. E quem são os alvos principais? As crianças. Por quê? Porque é mais fácil manipulá-las. Então, na educação, a criança é o alvo maior desse movimento de desconstrução social, que é radicalmente contra a cosmovisão cristã. Isso é uma cartilha chamada "Na Minha Escola Todo Mundo é Igual". Cartilha que foi distribuída aí nas escolas públicas. Livro infantil "Na Minha Escola Todo Mundo é Igual" ensina crianças que começam a ler, a respeitar e conviver bem com as diferenças. Parabéns para a abordagem genial da autora Rosana Ramos, que trabalha com a nova concepção de educação inclusiva. Ótimo presente para nossos queridos pimpolhos no Dia das Crianças, editora Cortez. Aí tem o telefone aí. Olha o que é que diz. Menino com menino, estão vendo aí, ó? Menino com menino, tem um que a gente sabe, que gosta do outro igual. E daí, qual é o problema? O que importa é ser legal. Na minha escola se aprende que não existe perfeição. E o que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Aí eles colocam no meio uma criança numa cadeira de rodas, para poder juntar o preconceito contra uma pessoa que tem uma deficiência física,
com preconceito contra o homossexual, por exemplo. Como se o problema fosse preconceito. Vai incutindo na cabeça das crianças desde cedo. Isso é uma cartilha distribuída em creches e escolas na Alemanha, produzida pelo governo alemão, promovendo incesto e pedofilia. Eles ensinam crianças, aliás, ensinam as cuidadoras da creche e os pais de que é fundamental masturbar os filhos desde bebês no berço, diariamente, para que eles desenvolvam uma sexualidade sadia. Certo? Muito bonito, não é isso? E outra cartilha que foi distribuída em algumas escolas municipais, de algumas prefeituras. Coisas gostosas de se fazer acompanhado. Namorar por telefone, tomar banho, masturbar, 2 homens, um masturbando o outro aí. Massagem, ver vídeos eróticos, 2 mulheres assistindo vídeo erótico e na televisão um bocado de gemido, não sei se vocês estão vendo aí. Fantasiar e falar coisas picantes. Uma cartilha ensinando isso para crianças, 6 anos em diante. Ideologia de gênero na educação, nos planos nacional, estaduais e municipais de educação. Para quem não sabe o que é ideologia de gênero, é a ideia de que não existe masculino e feminino, e que, portanto, tem que tirar isso da educação. Então, não tem ele e ela, não tem menino e menina, não tem papai nem mamãe. Então, só usa agora substantivos neutros. Isso foi proposto no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação não passou no Senado. E sabe o que é que eles fizeram, os ativistas? Trouxeram para o mesmo plano para o nível estadual e municipal, onde as pessoas normalmente não vigiam. Dia 24 de junho agora, termina o prazo para se fechar todo o planejamento dos planos municipais e estaduais de educação. Eu pergunto a vocês, quantos cristãos estão engajados em impedir que isso passe? Quantos? Se você for falar com os vereadores aqui de Fortaleza, provavelmente nenhum sabe que isso está rolando. E vão aprovar porque é plano municipal de educação, não vou nem olhar, deve ser legal, né? E vai tudo embutido, ó. De repente, os nossos filhos estarão nas escolas sendo educados desse jeito. Estou terminando, Iago. Isso aqui é uma carta que, só para mencionar, que não tem como ler essa carta aqui para vocês, mandadas por uma delegada do Plano Nacional de Educação. Ela é membro da ESEP, que é uma associação de escolas cristãs de educação por princípio, alertando as pessoas nos vários municípios do Brasil que esse plano está passando e dia 24 de junho termina o prazo e as pessoas não estão se movimentando, os cristãos não estão se movimentando a respeito. E por fim a PEC, proposta de emenda constitucional, proposta pela Comissão da Diversidade, da OAB, da Câmara e do Senado, que foi capitaneada pela Marta Suplicy, que agora dizem que está descambando para a direita, que eu não entendo como é que um negócio desse pode acontecer. Saiu do PT e foi negociar com o pessoal do PSDB, sei lá o que é isso, né? Olha o que é que diz. Fim da família tradicional, retirada dos termos pai e mãe dos documentos, acabar com as festas familiares na escola, dia dos pais, dia das mães, etc., para não constranger os que fazem parte de famílias diferentes, obrigatoriedade de as escolas públicas e privadas ensinarem a ideologia homossexual, argumento travestido de combate à homofobia, e de só usarem materiais didáticos e paradidáticos que incluam a ideologia LGBT. Preparar crianças a partir de 14 anos para cirurgias de mudança de sexo, cobertura pelo SUS para procedimentos de mudança de sexo e hormonoterapia para alterações anatômicas de transgêneros e travestis. Criminalização da homofobia com penas de reclusão para quem cometer discriminação contra LGBTs. Oficialização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, oficialização da adoção de crianças por casais homossexuais, direito de homossexuais de qualquer sexo escolherem que banheiro usar em estabelecimentos públicos ou particulares, cotas para homossexuais, travestis e transexuais nos concursos públicos e em empresas privadas, obrigatoriedade de instituições públicas, que vai ter de heterossexual dizendo agora que é gay, meu amigo, não é brincadeira. Obrigatoriedade de instituições públicas e a iniciativa privada promoverem campanhas de qualificação profissional de travestis, transgêneros, etc. Proibição da oferta de qualquer forma de reversão
ou reorientação sexual, bem como qualquer promessa de cura. E proibição de ingerência da família em assuntos sexuais dos filhos. Tira da família, dos pais, o direito de opinar, de determinar, de dizer que pode e que não pode. Mafalda, Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Perguntou a mãe. Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Então, gente, existe esperança, nem que seja no nosso microcosmo. O quanto nós podemos influenciar as pessoas perto da gente. Então, isso nós não devemos abrir mão. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, disse Paulo. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. 1 Timóteo 6,20. E eu queria terminar, gente, dizendo para vocês o seguinte: cosmovisão cristã, no meu entender, está muito bem resumida em Filipenses capítulo 4. O que é cosmovisão cristã? É aquilo que Paulo diz aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que de mim aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai. E assim, o Deus da paz estará convosco. Obrigado.